Pessoal, vamos iniciar então, 20 horas em ponto aqui. Primeiramente, né, agradecer a presença de todos aí, em especial o Dr. Rodrigo Varotti, né, nosso amigo aí. Esse é o nosso primeira palestra aí sobre profissões, né, daqui da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar de São Paulo. E nós iniciamos aí com medicina, né, com agradecer, né, imensamente aí o Dr. Rodrigo Varotti, né, por ter a disponibilidade de estar conversando com a gente aqui. Então, a gente vê o público aqui, né? Tem pais, né? E os alunos do sexto ao nono ano, principalmente aí, oitavo e nono ano, já está começando a direcionar algumas profissões, e a medicina é uma delas. Para dar início aqui, eu vou fazer uma leitura aqui do currículo, né, do Dr. Rodrigo. Então, o Dr. Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, ele possui... Todo mundo está ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí? Então, ele possui doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC, possui mestrado pelo Instituto de Assistência ao Servidor Público do Estado, Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, possui aperfeiçoamento profissional em esteroscopia diagnóstica e cirurgia pela Faculdade de Medicina do ABC, aperfeiçoamento profissional em docência no cenário do ensino para a compreensão pelo Centro Universitário FAM, residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, graduação em medicina pela Universidade de São Francisco e graduação em pedagogia pelo Centro Universitário das Américas. Atribuições profissionais atuais: coordenador do curso de medicina do Centro Universitário das Américas, FAM, chefe de plantão do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros e oficial médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na qualidade de chefe da seção técnico-pericial da Diretoria de Saúde, e preceptor do Programa de Residência Médica em Cirurgia Ginecológica do Hospital Maternidade Jesus, José e Maria. Esse é o breve currículo aqui do Dr. Varotti, né? Novamente agradeço imensamente aí a disponibilidade e a palavra é sua. Obrigado, Varotti. Em primeiro lugar, quero agradecer, na pessoa do Capitão Aurélio, um estimado amigo, o convite de poder estar com vocês essa noite para falar de um assunto que perpassa, acredito que, se não a totalidade, uma boa parte da minha vida, que é a medicina. E falar sobre a medicina é algo que faz, né, como eu acabei de dizer, um resumo desde a minha infância mais inicial até o meu dia de hoje, né? E um pouquinho, antes de começar a falar sobre a carreira médica, falar um pouquinho sobre a graduação, e vou usar, peço a permissão, né, para falar um pouquinho do curso que eu sou coordenador, para ter um desenho do que é o ensino médico, e depois nós possamos concluir falando sobre o que é a carreira médica. Eu quero mais uma vez aqui agradecer à Associação de Pais do Colégio Militar, agradecer ao convite de poder estar com vocês aqui, que para mim é motivo de profunda satisfação. Então, nesse sentido, eu gostaria de me apresentar com algumas imagens, né? Um pouquinho dessa minha história, né? Eu decidi fazer medicina bem cedo na minha vida. Já ainda adolescente, em um certo momento, que eu não vou saber precisar com quantos anos, me veio a certeza de que eu queria dedicar minha vida a cuidar das outras pessoas, né? Meus pais dizem que foi porque eu era uma criança que vivia doente e vivia aos cuidados dos médicos. Então, quem sabe não tenha sido esse modelo, né, de olhar para os médicos, cuidando da minha saúde, que projetou esse desejo muito certo de fazer a faculdade de medicina, de cursar medicina e de me tornar médico. E na época, o curso de medicina o acesso à faculdade de medicina era muito difícil, né? Um pouco diferente do que é nos dias de hoje, que nós temos mais opções, o acesso ele é mais abrangente, inclui mais o interessado em fazer a graduação em medicina. E por essa razão, eu tinha um receio muito grande de não conseguir passar no vestibular. Então, fiz o primeiro grau num colégio aqui de São Paulo, e o segundo grau eu decidi fazer um colégio técnico, para que eu pudesse garantir uma profissão e ter a tranquilidade de poder constituir uma família, poder ser um provedor. Então, naquele pensamento do receio do vestibular, eu fiz um colégio técnico,
a ET São Paulo, a Escola Técnica Estadual de São Paulo, e me formei, então, em programador de sistemas, né? Tive a formação em segundo grau técnico, na habilitação técnica em processamento de dados, então. Essa é uma escola técnica que existe dentro da FATEC, ali na Tiradentes, né? Bem próximo ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar, né? E aí, então, trabalhei um tempo como programador de sistemas, trabalhei na extinta Telesp Celular, e depois me tornei, né, já tinha muito certo o caminho que eu queria, fui para o cursinho para conseguir me preparar para o vestibular propriamente dito. E foram 2 anos de cursinho, uma dedicação muito grande, estudei muito para que conseguisse ter, né, a formação necessária para esse exame tão difícil que era o vestibular, um desafio muito grande. E aí, depois de 2 anos de cursinho, ingressei, né, tive aprovação em 3 faculdades particulares de São Paulo. A primeira, que foi onde eu fiz a minha graduação, em Bragança Paulista, a Universidade de São Francisco. Tá? Então, vou passar algumas imagens contando um pouquinho dessa história. Essa aqui é uma apresentação, né, que eu tenho o prazer de estar aqui com vocês essa noite. Tá? Então, aqui é a imagem, né, o dia da colação de grau, a colação festiva. O rosto está um pouquinho mais jovem, né? Já são passados aí 20 anos desse dia especial, que é o dia da colação, né? Foram 6 anos de faculdade, né? Os 5 primeiros anos, então, dentro da Universidade de São Francisco, lá em Bragança Paulista, e o último ano, o do internato, eu voltei para São Paulo para fazer o internato aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, tá? Então, tenho uma gratidão enorme à universidade que me formou, lá em Bragança, no qual eu consegui colocar o primeiro degrau, né, que a graduação me deu, abrindo acesso aos outros desafios, né, às outras metas que tinha na carreira como um todo, né? Uma das perguntas que acontecem, que são muito comuns, né, durante a graduação de medicina, é de qual especialidade ou de qual caminho fazer, né, qual caminho percorrer depois da graduação, depois dos 6 anos. Porque quando você se forma em medicina, depois dos 6 anos de graduação em período integral, você é formado como médico generalista, tá? Como um clínico geral, de modo geral, tá? Você tem habilitação para atuar em todas as áreas, porém, você tem uma formação que lhe dá perícia para que você seja um médico generalista, tá? E aí, então, para quem vai fazer uma especialização, a residência médica, sem dúvida, é o melhor caminho do ponto de vista formativo, do ponto de vista da formação. E aí, então, você, saindo como egresso de um curso de medicina, passa por um novo processo seletivo, por um novo ciclo de avaliações, de provas, em que você define, então, a sua especialidade. E aí, para mim, foi particularmente especial. Eu entrei na faculdade desejando fazer cardiologia, era o meu plano inicial, né? Todo o mecanismo, né, a fisiologia do coração me encantava, né? Até hoje, sem dúvida. Então, a ideia era de fazer cardiologia. Passado alguns anos, vivendo a realidade de algumas disciplinas da faculdade, eu decidi mudar o caminho e entendi que a minha vocação, aquilo que eu mais me dedicava, me identificava, era a área cirúrgica, né? Então, passando ali a disciplina da anatomia topográfica, da anatomia descritiva, eu decidi fazer cirurgia geral, né? Então, tinha o plano na cabeça de fazer cirurgia geral, né? E depois, eventualmente, alguma subespecialidade da cirurgia geral. E aí, lá em Bragança, nessa época, idos aí de 99, né, 99, 2000, chegou o momento, né, de fazer os estágios, de começar a fazer estágio extracurricular. E no hospital, que é a Santa Casa de Bragança, um hospital filantrópico, né, das Santas Casas, surgiu uma vaga para estagiário. E essa vaga de estágio só tinha uma especialidade que ofertava essa vaga, era ginecologia e obstetrícia. E como ginecologia e obstetrícia era uma área cirúrgica, e ia me dar experiência, tanto clínica quanto cirúrgica, me candidatei
a esse estágio extracurricular na Santa Casa da cidade. Passei por um processo seletivo, passei por entrevista, ainda aluno, né? E fui aceito como estagiário e comecei a estagiar na Santa Casa de Bragança. E foi nesse momento que algo diferente me tocou, né? Me mobilizou, que foi a participação em um dos momentos mais incríveis, né, da vida como um todo, que é o nascimento, né? E o colaborar com o nascimento de alguém, né, ajudar a mulher nesse momento tão sensível e tão importante da vida da mulher, foi algo que mudou a minha perspectiva, me fez realmente me encantar com a especialidade, tanto da ginecologia quanto obstetrícia, que elas são uma especialidade única, né? E aí, então, mudei os meus planos, que de cardiologia passei para cirurgia geral e depois defini que queria fazer ginecologia e obstetrícia. Basicamente, cuidar da saúde da mulher, tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica, né? Então, associando os amores da clínica em relação à cardiologia e os amores da cirurgia, no caso da cirurgia geral. Então, foi para mim um momento de decisão e que, vou dizer muito francamente, passado todos esses anos, 20 anos de formado, eu tenho a convicção absoluta de que foi o melhor caminho que eu decidi. E quando cheguei no final da graduação, né, nos meados dessa foto que os senhores estão vendo aí, eu fui prestar o concurso de residência médica, né? Prestei em alguns lugares e tinha um desejo muito grande de trilhar um caminho que tinha sido trilhado pelos meus professores na graduação lá em Bragança, que era de fazer a residência médica no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, né? Dentro do SUS, da prova do Sistema Único de Saúde de São Paulo, era a minha primeira prioridade, era o meu foco, onde eu queria passar, onde eu queria fazer residência, e no qual eu tive a satisfação enorme de ser aprovado e fazer a minha residência médica, né? Esse é o Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, é o hospital que eu tenho uma felicidade indescritível de ter sido residente, de ter iniciado minha vida acadêmica como preceptor, depois como professor. É o lugar mais um lugar que me acolheu de uma forma muito especial e no qual eu dedico a minha atenção até os dias de hoje, né? Hoje é o lugar onde eu dou meus plantões de sexta-feira à noite, né? Que eu tenho uma satisfação enorme de poder estar lá com os residentes, né? Devolvendo para o hospital, inclusive, um pouco do que muito ele me deu, que foi esse caminho da especialidade médica, né? No caso da ginecologia e obstetrícia. E aí, hoje, a residência médica em ginecologia e obstetrícia são 3 anos, na época eram 2 anos, né? E quando ao término da residência médica, como uma residência reconhecida pelo MEC, você já tem a prerrogativa de se determinar ou se apresentar como especialista, tá? Só que ainda existe uma outra prova, que é o título de especialista pela sociedade que regula o exercício, né, da especialidade em ginecologia e obstetrícia, no caso. Então, em 2006, eu prestei a prova de título, né, logo ao terminar a residência, e tive ali uma felicidade muito grande, porque obtive a aprovação, né, uma prova bastante concorrida, bastante difícil, né, e que você tem que ter ali uma nota mínima para obter o título de especialista pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo e pela Federação das Associações, né? O índice de reprovação era, na época, de 70%. Então, a cada 10 egressos dos programas de residência médica que prestavam o TEGO, o título de especialista, 3 apenas passavam, né? E a gente... felicidade enorme de conseguir terminar a residência e de conseguir já obter o título de especialista imediatamente. Então, foi uma felicidade muito grande, tá? Terminando a residência, logo que eu terminei a residência, o meu plano inicial era de me tornar cirurgião oncológico, de fazer ginecologia oncológica, de cuidar do câncer ginecológico. Mas, às vezes, a vida da gente leva a gente por um outro caminho. E assim aconteceu. Para mim, logo ao término da residência,
uma nova faculdade de medicina que tinha sido criada aqui em São Paulo, particular também, iniciava suas atividades práticas no Leonor Mendes de Barros. E aí, então, eu fui convidado a me tornar preceptor dos ambulatórios de pré-natal de alto risco. E foi o início da minha carreira docente, né? Foi o momento em que eu, em 2006, em que eu fui ali tocado pela questão da docência, e mais uma vez o meu destino foi dirigido por um outro caminho, que não da cirurgia oncológica, apesar de eu ainda fazer bastante cirurgia ginecológica, mas de ingressar na docência. Ingressando na docência, em 2006, eu tive como um caminho natural a necessidade de ingressar no estrito senso, né? De fazer mestrado e depois o doutorado. E o meu mestrado eu fiz no IANSP, no servidor público, no Hospital do Servidor Público do Estado, estadual, lá o Francisco Morato de Oliveira, que para mim foi também uma casa em que eu retornei, né? Lembrando que eu tinha feito o meu último ano da faculdade, né? O internato lá naquele serviço, e então tive a possibilidade de voltar para fazer mestrado no mesmo local, né? Ele fica ali na região do Ibirapuera, na Pedro de Toledo, né? Então vocês aqui conseguem ver a imagem lá do Hospital do Servidor. Essa outra imagem é do dia da defesa pública da minha dissertação de mestrado, né? Então é um momento bastante feliz também, né? Que de terminar um longo trabalho, foram 4 anos de um trabalho bastante intenso, de uma atividade de campo, em que eu estudei ali a influência do conhecimento na atitude à vacina do papilomavírus humano, tá? Então, por mais que tenha saído da oncologia, né, do caminho de viver a oncologia, do ponto de vista do mestrado e doutorado, a temática acabou voltando nesse caminho, né? Então, foi um momento feliz de terminar o meu mestrado lá no Hospital do Servidor Público Estadual, né? E aí, terminando o meu mestrado, houve, então, ali de um dos membros da minha banca avaliadora, o convite para iniciar o meu doutorado, né? Então, o professor Emerson, um amigo, também oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da minha turma, inclusive, de academia, fizemos academia juntos, uma pessoa muito especial, foi meu orientador e permitiu que eu pudesse ingressar no doutorado, né? E o doutorado eu fiz na Faculdade de Medicina do ABC, né? Novamente um trabalho bastante longo, estudando o polimorfismo genético e a associação desse polimorfismo genético com câncer de mama. Então, voltando novamente para a área de oncologia, o doutorado de uma riqueza muito grande do ponto de vista formativo, né? Da possibilidade de você potencializar as suas competências, e para mim foi extremamente importante, né? E o curioso é que logo depois que eu terminei a residência, eu fiz um curso de aperfeiçoamento em estereoscopia na Faculdade de Medicina do ABC. E aí depois fiz o mestrado, né? E aí, novamente, da mesma forma que eu volto para fazer o mestrado, onde eu fiz meu último ano da graduação, eu volto para fazer o doutorado, aonde eu fiz o meu curso de aperfeiçoamento na Faculdade de Medicina do ABC, né? E do qual eu tenho a melhor recordação, né? Contei com o apoio de muitas pessoas especiais para que eu pudesse fazer minha bancada, né? Porque eu tinha que fazer lá a extração do DNA, né? O PCR do DNA, a digestão enzimática, um processo laboratorial super complexo, para depois fazer a leitura dessas amostras todas e entender a correlação, né, entre um polimorfismo genético e o câncer de mama, né? E foi uma vivência muito rica, de outros 4 anos de bastante trabalho, de bastante dedicação, e essa foto aqui para mim é bastante significativa, que foi do momento da minha defesa pública da tese de doutorado, né? Aconteceu no meio da pandemia do Covid, né? Eu era o próximo doutorando a fazer a defesa pública presencial, quando estourou a pandemia, e aí então
tive que mudar toda a minha programação. Tive que fazer a minha defesa pública com todo rigor, foram 4 horas de defesa entre a minha apresentação e a arguição da banca, uma banca que foi muito criteriosa, mas que também me deu as melhores orientações, as melhores dicas e os melhores encaminhamentos em relação à minha tese de doutorado. E, né, tem aqui a foto, inclusive, do momento em que eles me deram a notícia da aprovação, né? Então, você sai do local para que eles façam a votação entre eles e depois você retorna e recebe a notícia se você foi aprovado ou não para receber o título de doutor, né? Então, é um momento bastante feliz da minha história dentro da medicina, né? Aqui algumas imagens da FAM, né, o Centro Universitário das Américas, uma instituição que eu assumi a coordenação do curso de medicina em 2015, que sou coordenador de medicina do curso de medicina como um todo desde então, e um local também de muito trabalho, muita dedicação, mas especialmente de vitórias colhidas também, com o apoio de uma equipe extremamente competente, de uma reitoria compromissada, de um corpo administrativo que me dá a melhor logística, o melhor recurso para que a gente consiga os melhores resultados, né? Eu assumi o curso em 2015, ele tinha sido autorizado em 2014, no final de 2014, com a nota máxima na avaliação do MEC, e nós recentemente, agora em junho passado, na visita de reconhecimento do curso, obtivemos mais uma vez a nota máxima, a nota 5. Com uma das maiores notas do Brasil, segundo palavras, né, apresentadas, segundo informes apresentados para nós, e que também nos traz ali uma satisfação absoluta muito grande de perceber que nós montamos um curso, né, com todos os desafios de criar um curso, né, praticamente do zero, né, tendo como referencial, um referencial muito sólido, o projeto pedagógico que foi feito na autorização, mas de ter um curso com resultados aí absolutamente felizes, tá? E a Polícia Militar, né, a minha carreira na Polícia Militar, eu tenho absoluto orgulho, satisfação de trilhar esse caminho como oficial médico da Polícia Militar. Eu ingressei na Polícia Militar como segundo tenente médico estagiário em 2010, tenho para mim, hoje sou o primeiro tenente, né? E tive a oportunidade de conhecer essa corporação que me acolheu, que realmente casa com valores, princípios, que são caminhos para que a gente possa percorrer nossa vida com os melhores resultados, com os melhores valores de fato, né? Não me esqueço jamais o momento em que, como médico especialista, já tinha terminado a residência, já estava ali conduzindo o meu mestrado, fui tendo passado e tendo assumido a função como segundo tenente médico estagiário, fui recebido na Academia do Barro Branco, né, a casa máter dos oficiais da Polícia Militar. E lá, né, sendo recebido pelo comandante da academia, recebi já o primeiro ensinamento, que recentemente, inclusive, comentei sobre isso num encontro com a ProPM, né, com a Fundação ProPM, em que o comandante nos recebeu, nós tínhamos praticamente nenhum conhecimento sobre a vida militar, com exceção a alguns que trabalharam ou que serviram nas Forças Armadas, e nós tínhamos lá o comandante ladeado pelas 2 colunas da academia. Uma coluna que se chama hierarquia e a outra coluna que se chama disciplina. E o comandante nos deu as boas-vindas naquele local, dizendo que eram aquelas colunas que sustentavam a corporação, né? E que elas jamais se quebrariam. Então, foi um momento tão marcante que aí, passados quase 11 anos, né? 12 anos desse momento, me marcou em absoluto, né? De ter a certeza, eu estou no local certo. Eu estou num local em que os princípios, valores
são os valores em que eu acredito, né? Então, as imagens que tem aqui são algumas imagens de momentos especiais, né? Então, aqui no alto e à direita, o momento em que, na formatura, né? Após o término do estágio de adaptação, né? Hoje curso de adaptação ao quadro de oficiais da saúde, eu recebi a espada de oficial das mãos da minha esposa, né? Um momento inesquecível, né? Um momento de muito orgulho, de momento de poder usar essa farda cinza bandeirante que nos traz ali uma satisfação e um orgulho enorme, né? Considerando todos os oficiais com quem nós temos contato e a permissão de poder estar nessa corporação com os princípios que ela possui, né? Aqui no alto, um dia também muito especial, com o Coronel Galete, então diretor de saúde, em que eu recebi a Laura de Mérito Pessoal em primeiro grau, como um resultado de um trabalho também dentro da Polícia Militar, na área pericial, técnico-pericial, né, com a criação aí, com a participação na criação do sistema Perícias, que informatizou todos os processos da Junta de Saúde. Então, tive a oportunidade de receber das mãos do Coronel Galete, uma pessoa muito querida, extremamente competente, que tem o respeito de todos nós, a Laura de Mérito em primeiro grau, né? Ao lado, a imagem do curso, né, do Tactical Combat Casualty Care, que é um curso de medicina tática, de APH, de atendimento pré-hospitalar tático, em que nós pudemos trazer para o Brasil, nos tornarmos instrutores e sermos a primeira força militar a trazer esse curso, que é um curso reconhecido pelas Forças Armadas norte-americanas, né? Os SEALs ensinam essas práticas para os combatentes e nós fomos, no Brasil todo, a Polícia Militar foi a primeira instituição militar a trazer esse curso, a ser reconhecida como um centro de formação na medicina tática, né? Na medicina de combate, no atendimento pré-hospitalar em ambiente tático, tá? Aqui embaixo, a divulgação do coronavírus, né? Então, uma das funções que eu acumulo dentro da diretoria de saúde é a função de P5, a função de comunicação social, de porta-voz. Então, poder colaborar nesse sentido de trazer informação como meio de prevenção é bastante importante e eu me sinto muito honrado de receber dos comandantes, dos diretores de saúde, dos coronéis de modo geral, essa responsabilidade, né? A oportunidade de ter participado também da área específica de saúde do GESPOL, recebendo ali um certificado de honra ao mérito, né, tendo esse reconhecimento, e aqui ao lado a imagem com o meu estimado irmão de coração, irmão de fé, o Romagnoli, atual presidente da Sociedade de Veteranos de 32, que tem um papel absolutamente essencial no fato de eu me tornar oficial médico da polícia, né? Porque foi através da Sociedade de Veteranos de 32 que eu tive contato com um oficial da Polícia Militar que me fez o convite, né? Eu fazendo mestrado, estava ali ocupado com toda aquela atribuição e aquelas responsabilidades, mas participava de um grupo de jovens aqui em São Paulo que todos os anos desfilava no 9 de julho em honra, né, aos heróis da Revolução Constitucionalista de 32. E que eu, inclusive, aconselho todos os jovens que estejam assistindo aqui a nossa conversa, que conheçam detalhadamente essa história, a história do nosso povo paulista, a história desses heróis de 32, que realmente coletam, né, e congregam valores e princípios que são muito, muito valiosos para todos nós. E aí, então, participando lá da organização do desfile 9 de julho, o então Capitão Cruz, hoje Tenente Coronel Cruz, uma pessoa muito querida também, falou: Varotti, pô, bacana, você está fazendo uma carreira como médico, aí você já pensou em ser médico da polícia? Eu falei: médico da polícia, Cruz? Mas como é que funciona isso? Né? Daí ele me explicou, falou: Varotti, é o seguinte, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um quadro de oficiais da saúde, né? E esse quadro de oficiais da saúde é composto por dentistas, médicos, veterinários, farmacêuticos. E como médico, você pode prestar o concurso para você se tornar um oficial. E é uma carreira. Você vai entrar como segundo-tenente,
depois você vai se tornar primeiro-tenente, depois capitão, major, se fizer o CAO, se for aprovado no CAO, depois, eventualmente, tenente-coronel, até poder chegar à função de coronel, né? Então, é uma carreira muito interessante, muito importante, tem muitos bons profissionais nessa carreira. Parei com essa dica do Cruz, né, do Coronel Cruz, e falei, poxa vida, nunca tinha pensado nisso. Prestei o concurso e tive a felicidade de ter sido aprovado, de fazer academia, de ter sido formado na Academia do Barro Branco, né, do todo o aspecto militar, do rigor, das regras institucionais, e de poder, hoje, estar na diretoria de saúde como chefe da seção técnico-pericial. E não podia esquecer desses momentos especiais, né? Essa imagem, para mim, ela é muito importante, né? Eu tive a satisfação enorme de ter participado do nascimento dos meus sobrinhos, né? Não dos meus filhos, né? Dos meus filhos eu queria ocupar o papel de pai, com a emoção de ser pai, de me emocionar em absoluto, sem a objetividade da responsabilidade de médico. Mas como sobrinhos, como tio dos meus sobrinhos, eu tive a satisfação de fazer o parto de todos os sobrinhos até agora. E esse aqui foi o penúltimo parto, né? Participei do parto do Henrique e do Lorenzo, da minha irmã Grace, participei do parto da minha cunhada Cláudia, querida, do meu irmão Anderson, e esse aí é o nascimento da Sofia, né? A minha sobrinha querida do coração, e depois ainda tive a participação no parto, né? Poder colaborar com o nascimento, de fazer o parto do Bento, né? O meu sobrinho, filho da minha cunhada Georgia, né? Então são momentos que acabam ficando muito especiais, muito marcantes na nossa vida. Muitas vezes jovens me perguntam, é fácil ser médico? Não é. A vida de médico é absolutamente sacrificante. Mas na mesma proporção, eu digo isso a todos os meus alunos em quase 18 anos dando aula, de dizer a todos eles com uma certeza absoluta, vale a pena cada sacrifício, vale a pena cada momento de festa ou de diversão que nós somos inevitavelmente obrigados a abrir mão. E como tudo na vida, né? Cada renúncia, cada escolha, ela parte da premissa também de uma renúncia, mas que eu digo com toda a certeza que eu tenho nessa vida, que vale a pena ser médico, que vale a pena sacrificar tudo isso. Em todos os aspectos, eu creio que vale a pena. E momentos assim como esse, que vocês estão vendo agora na tela, ainda mais, né? Ainda mais especiais, né? E para contar um pouquinho sobre a graduação, né? Hoje em dia, os cursos de medicina, eles sempre têm uma vocação maior para pensar na formação pautado nas competências, não apenas em conhecimento, mas especialmente para olhar o aluno, olhar esse indivíduo que ou vem como uma segunda graduação, ou que vem do ensino médio, como um indivíduo que precisa adquirir conhecimento, habilidade e ter atitudes adequadas para que tenha realmente as competências necessárias para ser um bom profissional médico, né? Sobre esse particular das atitudes, a gente vive um cenário bastante complexo com as últimas notícias que a mídia também tem divulgado, mas que elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser repensadas, porque a sociedade exige de todos os médicos uma postura diferenciada, e do aluno de medicina da mesma forma, tá? Então, nesse sentido, o curso de medicina da FAM, que eu tenho essa satisfação enorme de ter de ter implantado esse curso praticamente do começo, né? Ele começou suas atividades em fevereiro de 2015, eu assumi a coordenação em maio de 2015, né? E desde então, tenho, com o apoio de uma equipe, como eu disse, maravilhosa, sido possível eu trabalhar, né, com esses valores, com esses princípios, para justamente formar esses jovens, como diz a missão institucional, né, formar as pessoas que transformarão a sociedade, né, formar pessoas que transformarão a sociedade. Então, aqui são algumas imagens dos laboratórios da FAM, dos laboratórios do Morfo Funcional,
né? Existe hoje uma tendência mundial das melhores faculdades de medicina usarem a tecnologia como um recurso, né, de fortalecimento da formação de competências, né? Então, nós temos todas essas práticas, aquele lá, os laboratórios do morfofuncional, aqui o laboratório das práticas funcionais, aqui o hospital simulado, em que nós temos um parque tecnológico incrível, para justamente usar robôs, para que o aluno possa treinar exaustivamente no robô, para que ele adquira as habilidades nesse cenário, que é um cenário controlado, que é um cenário que não vai pôr a vida de ninguém em risco e que vai dar para esse indivíduo informação, competências para que depois, quando ele estiver lá no campo de práticas, quando ele estiver lá no ambulatório, na unidade básica, no hospital, para que ele adquira a vivência, mas de algo que ele já está treinado, de algo que ele já tem habilidades formadas, tá? Então, hoje lá na FAM, nós temos 11 robôs, né, no total, todos eles simulando a realidade. Então, nós temos os robôs, eles sangram, eles convulsionam, eles fazem midríase e miose, eles reagem, né, no exame neurológico, eles falam, e aí o aluno, à medida que ele vai fazendo a sua intervenção, que ele vai fazendo, medicando o robô vai respondendo à medida que essa conduta vai sendo adotada, tá? Então, é um meio muito importante hoje em dia da formação de competências de um aluno de medicina, tá? Esse aqui é o nosso laboratório de habilidades cirúrgicas, que simula um centro cirúrgico de um hospital, né? Então, o aluno ele entra, ele vai colocar a roupa privativa para ele ter acesso ao laboratório, ele vai fazer a sua escovação cirúrgica da mesma forma que acontece no centro cirúrgico e ele vai praticar a técnica cirúrgica e o conhecimento da clínica cirúrgica sempre de forma integrada, sempre de forma a vocacionar, a fazer com que esse aluno realmente compreenda o papel que ele vai ter como médico, como alguém que tem que estabelecer o melhor cuidado ao seu paciente, tá? Então, aqui são algumas imagens dessas práticas, né, que acontecem, tanto lá no hospital simulado, quanto aqui no nosso laboratório de habilidades cirúrgicas, tá? Então, para mim, é muito feliz eu olhar essas fotos sempre, porque eu já recordo de alguns alunos que já são formados, né, que eram monitores, que eram alunos no seu ciclo de formação e que já estão aí nas residências, né? Temos aí alunos nas melhores residências médicas de São Paulo, então, para mim, também é a felicidade plena, né? Quando um discípulo nosso, um aluno nosso, ele tem um resultado bom, ele consegue vitória, ele consegue ter autonomia plena profissional, para todos os professores, tenho certeza, uma felicidade muito grande. Então, acredito que a mesma coisa, o mesmo sentimento, ele reverbera também no Colégio Militar, o Coleco reverbera nas melhores escolas, de fazer com que vocês consigam alcançar os seus sonhos, consigam alcançar o futuro de vocês com compromisso, com responsabilidade, que é o ponto de vitória de quem se dedica a essa nobre função de ensinar, de ser professor, tá? E aí, então, quando a gente fala de formação, existe nesse modelo uma mudança de uma pedagogia de transmissão para ser uma pedagogia de interação, né? De algo que forme o aluno competências especiais que ele aprenda a conhecer, que ele aprenda a fazer, que ele aprenda a conviver, que ele aprenda a ser, mas especialmente que ele aprenda a aprender. Porque essa é uma premissa básica dos cursos de medicina, da carreira médica hoje em dia. A necessidade de estudar para sempre, de estudar continuamente. E isso se torna, à medida que você compreende a sua responsabilidade social e o seu caminho, algo absolutamente prazeroso, algo absolutamente feliz, porque o trabalho, o estudo, a dedicação, ela não deve cursar como um sofrimento, mas sim como uma oportunidade absolutamente rica, e aí eu vou para um ponto de vista, às vezes, provavelmente mais espiritual, pessoal, que é do nosso propósito
nessa nossa vida, né? Aqui onde nós estamos, que é de aprender e de trabalhar, e de trazer o bem ao próximo, tá? E especialmente nessa questão, como eu disse anteriormente, na formação de competências, de conhecimento, de habilidades e de atitudes, tá? Para quê? Para desenvolver no aluno, para desenvolver em vocês pensamento crítico, pensamento científico e autonomia, né? Esse é um grande desafio do nosso modelo formativo brasileiro, né? Que muitas vezes cria no aluno a perspectiva equivocada de ter sempre alguém segurando em sua mão e o conduzindo no processo do aprender. O aluno tem que desenvolver autonomia, o aluno tem que compreender que a prova, a avaliação, é só um meio, não é o fim, né? O compromisso que ele tem que ter em se capacitar é muito maior do que o passar de ano, o passar na prova, né? Que o passar na prova é ao bem da verdade, é o mínimo, né? Que é o que a necessidade do aprender, ele é muito maior que isso, tá? Desafios, claro que existe, com os professores. O professor tem que ser pensador, o professor tem que ser crítico, o professor tem que ser criativo, o professor tem que ser compromissado, o professor tem que ser capacitado. E o professor da FAM, eu tenho muita felicidade de dizer isso, com muito orgulho, de poder contar com uma equipe com esse perfil de professores, né? E aí vem as metodologias ativas e as mudanças curriculares como um meio importante para se pensar na formação médica, no ensino médico, realmente com qualidades, tá? Para vocês conhecerem, né, um ilustrativo, isso muda de curso para curso de medicina, mas na FAM nós temos 7.860 horas em 6 anos, né? Em 12 semestres, é um curso semestral, 2.400 em unidades curriculares, 1.200 em habilidades profissionais, como aquelas que vocês viram nas imagens, 920 no programa interdisciplinar, que o aluno vai para a unidade básica desde a primeira semana de aula, né? Core Curriculum, trabalho de conclusão de curso, atividade complementar e depois o internato, que são os 2 últimos anos, em que o aluno vive a realidade do hospital, em que ele já passou por todos aqueles treinamentos de habilidades em cenários de prática, em laboratórios, e aí ele vai agora colocar isso em prática, mas sempre sob supervisão, né? O interno, que é o aluno que está vivendo esses 2 últimos anos da graduação em medicina, ele não tem autonomia profissional. Então, ele não pode operar, né, ele não pode prescrever, mas ele pode auxiliar esses processos para que ele adquira essas competências, tá? E, então, se formar médico, tá? E só apenas ilustrativo, esses são os órgãos representativos lá dos alunos do curso de medicina, da FAM. O curso de medicina envolve os alunos, isso acontece, se não em todos, na extrema maioria dos cursos de medicina, em atividades de uma ambiência acadêmica ampla, né? Quando a gente fala que o curso de medicina é integral realmente, porque além das atividades curriculares, existem atividades que são extracurriculares, como atividades voluntárias, né? Trabalhos de atividade de cunho social, né? Atividades esportivas, né? Então, eu sou um esportista na minha vida inteira, fui presidente da minha atlética enquanto aluno, enquanto acadêmico, né? Pratico ainda até hoje o meu judô, estou lá aprendendo lá continuamente, muito feliz, né, em trilhar o caminho da arte suave, enfim. E o esporte também faz parte da vida acadêmica do aluno. E o aluno da FAM participa de 2 competições ao ano, né, através da Associação Atlética Medicina FAM, que é o Caipirão, que acontece no interior de São Paulo, e depois a Jumesp, que acontece no fim do ano, tá? Então, temos atividades científicas, esportivas, sociais, culturais, né? Temos lá um núcleo, inclusive, do International Federation of Medical Students Association, que é essa IFMSA, em que é um organismo internacional que abre núcleos nas faculdades de medicina para que eles possam, inclusive, fazer pesquisa, né, multicêntrica, para que eles possam, inclusive, fazer estágios em outros países, vivenciar a medicina em outros países, e é muito, muito, muito importante para essa formação geral do aluno, né, para essa formação cultural também
que o médico deve ter para o seu melhor exercício profissional, né? E essa última imagem é a do departamento científico, no qual tive a felicidade enorme de ter sido homenageado, né, com o meu nome, como patrono aí do departamento científico, é o departamento científico Dr. Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, e que organiza as atividades das ligas acadêmicas, e que também fomenta, né, também estimula a participação no tripé da formação, que é do ensino, da pesquisa e da extensão. Tá? Das imagens, essa mesmo, o compartilhamento, eu vou voltar aqui à imagem desse nosso bate-papo, e a carreira do médico, como eu disse, ela começa com a graduação, né? Depois da graduação, nós temos, então, a pós-graduação, lato sensu, a residência médica, sem dúvida, é o caminho mais sólido, né? No que tange a questão da formação dessas competências nas especialidades médicas, tá? E depois abre-se um caminho enorme de possibilidades para aqueles que são potenciais pesquisadores, para fazer, trabalhar com pesquisa, professores, né? Aqueles que têm uma aptidão, uma vontade à docência, para fazer o stricto sensu, mestrado, doutorado, depois, eventualmente, pós-doutorado, livre docência, enfim, e para assistência num campo absolutamente enorme de possibilidades, né? Para trabalhar com imagem, para trabalhar com cirurgia, para trabalhar com clínica, para trabalhar com consultório, para trabalhar no meio militar, como esse, na polícia militar, para trabalhar no meio civil, nos hospitais, enfim, uma possibilidade absolutamente ampla, né? De meios, de caminhos para a formação, para o exercício da medicina no dia a dia. E como eu disse, né, uma coisa que eu gostaria de reiterar, né, é uma realidade que exige muito, né, vocês viram que, acho que uma das coisas que mais voltou na conversa que eu passei para vocês fiz uma prova, fiz um concurso, e não termina nunca, né? Então, hoje eu sou o candidato, né, estou terminando, fiz pedagogia recentemente, porque quis ter essa certeza dos princípios formativos que eu utilizo na educação médica, apesar da pedagogia ter um olhar para a formação da criança, mas independente disso, para mim foi absolutamente importante fazer pedagogia, cursar pedagogia como minha segunda graduação, e no final do ano estou terminando o meu MBA em gestão e liderança, né? E já quero mais, né? Eu falo para a família, vocês se acostumem que não vai parar nunca. Terminando o MBA, quero fazer outro. E assim vai, a gente vai continuando. Acho que esse é um caminho que é necessário para a gente poder estar sempre fazendo o que eu acredito que é a maior alegria, a coisa mais deliciosa da vida da gente, que é aprender, né? Enfim, essa é a apresentação que eu gostaria de fazer, de dividir com vocês. Capitão Aurélio, não sei se abrimos para um momento de perguntas e respostas. Vamos abrir, Varotti. Pessoal, alguém tem uma pergunta para fazer para o Dr. Varotti? O pessoal está tímido. Precisa da primeira pergunta aí, a gente já... Eu tenho uma pergunta. Oba! Doutor, por que foi tirado das faculdades de medicina a utilização de cadáveres para estudo? Essa pergunta é ótima, Andressa. A Faculdade de Medicina, cada vez mais, como eu disse, tem utilizado tecnologia para se fazer o estudo da medicina como um todo. E a anatomia não é diferente, tá? O cadáver, existe antigamente nós tínhamos um acesso ao cadáver muito mais facilitado, existia ali, no passado um pouco mais distante, obrigações legais muito menos rigorosas para a concessão de cadáveres às faculdades de medicina. Então, existia uma oferta muito maior desse recurso para o estudo da anatomia. Com o passar do tempo, esse recurso se tornou mais escasso e a reutilização, semestre por semestre, do material que a gente chama, né, da peça biológica para o estudo da medicina, acabou se tornando mais um empecilho do que um recurso formativo. Tá? Por quê? À medida que o tempo passa,
independente do meio de conservação, se por formol, se por glicerina, aquela peça anatômica, ela vai perdendo a consistência, ela perde a cor, ela perde o referencial anatômico, e aí o cadáver acaba se tornando muito mais um mito do que uma ferramenta prática, fática, realmente, de aprendizagem. Tá? Então, por isso que, cada vez mais, as faculdades de medicina de ponta, isso não é apenas no Brasil, isso acontece no mundo todo, têm substituído o recurso da peça biológica pela tecnologia. Tá? Na FAM não é diferente. Nós temos cadáveres lá, mas por mim já não teriam mais. Né? Por mim já teriam sido substituídos na totalidade. Tá bom? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado a pergunta. Mais alguma pergunta, doutor Varotti? Eu tenho uma pergunta. Opa, por favor. Eu gostaria de saber, tipo, com quantos anos ele começou a fazer essas coisas pra medicina, esse tipo de coisa. Tipo, quantos anos você levou pra, tipo, se preparar pra fazer todas essas coisas e quando você começou a fazer seu doutorado? Legal. Ó, eu terminei o segundo grau com 18 anos, 17 para 18 anos, fiz 2 anos de cursinho e ingressei na medicina com 19, né, 19 completos. Tá? Terminei a faculdade com 25, né, fui para a residência logo na sequência, terminei a residência com 27, comecei o doutorado com 29, terminei o doutorado com 30, perdão, o mestrado com 29. Estou fazendo as contas aqui para ver se eu não erro na matemática, né? Terminei o doutorado, peraí, vamos fazer de novo, vou começar de novo. Fiz o curso, terminei o segundo grau com 17 para 18, fiz 2 anos de cursinho, entrei com 19, formei com 25. Terminei a residência com 27. Terminei o mestrado com 27, 31. E aí depois fiz o meu doutorado, fiz uma pequena pausa, ingressei logo na sequência, terminei o meu doutorado agora em 2020. Né? Completou 3 anos que eu concluí o doutorado. Hoje eu tenho 45 anos. Essa é essa sequência. Mas sabe qual que é acho que é o principal? É planejar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu escutei de muita gente que era impossível. Muita gente falou. Nesse caminho, para todas essas etapas, muita gente falou para mim: "Ixi, é muito difícil, você não vai conseguir, pense em outra coisa". E essa é a maior covardia que alguém pode fazer com um jovem, né? Dizer para ele que ele não pode. E a maior mentira também que existe. Porque para os nossos sonhos não existe limite. E eu falo isso há quase 18 anos em que eu sou professor de faculdade de medicina. Então, não tem limite. Vocês podem voar, o céu é o limite. Só depende do quanto vocês aceitam sacrificar, né? Mas isso também é igual, não é só para medicina. É para a carreira de oficial médico, de oficial da Polícia Militar, é para o judô. Para ser faixa preta, você tem que ser derrubado milhões de vezes, né? Você tem que aprender a técnica, repetir essa técnica para cada uma delas mais de 1000 vezes, para você começar a fazer ela mal feita. Então, assim, não tem outro caminho. O caminho é um só. O caminho de dedicação, né? O caminho não é só de vitórias, né? Podem ter certeza que eu contei os momentos de comemoração para vocês, mas existiram muitos outros momentos de sacrifício, de lágrima, né? De que não deu certo, mas você tem que ter resiliência de continuar, né? Fiz 2 anos de cursinho, o que indica que eu não passei no vestibular 3 vezes, tá certo? Então, faz parte do sacrifício. Mas também não é diferente em outras profissões, eu tenho certeza. Acho que a Maiara está com a mão levantada. Maiara? Isso. Eu queria que o senhor, por gentileza, falasse
para os jovens, referente a teste vocacional funciona, porque, assim, às vezes, por exemplo, eles na prática se identifica com a medicina, aí chega na teoria, aí chega na prática, tem todo o contexto de mexer com sangue, com pessoas e, né, com os procedimentos. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para eles. Legal. Obrigado, Mayara. Obrigado pela pergunta. Mayara, é assim, a gente não nasce sabendo nada, né? Então, conta ali, a mitologia grega conta que, fala que no momento que a gente vai nascer, né, nosso corpo é mergulhado lá num rio especial e que apaga toda a nossa memória para que a gente comece uma nova vida. Os gregos falavam isso, né? Então, o que significa? Que a gente não nasce sabendo nada. Então, não há nada que a gente também não possa aprender, né? Agora, para a gente definir qual que é o caminho para a gente de felicidade, a gente também tem que conhecer as regras do jogo de forma muito clara, como essas que eu estou dizendo para vocês, e especialmente tem que ter uma característica que eu falo para todos os alunos que ingressam na faculdade de medicina, né? Eu faço, geralmente lá na FAM, eu faço a aula inaugural. Então, o aluno acabou de fazer matrícula, um dia antes de começarem as atividades acadêmicas, eu reúno todo mundo lá no auditório e pergunto se eles têm vontade, se eles têm aptidão, se eles têm desejo e energia para cuidar dos outros, né? Se eles têm empatia, se eles gostam de gente. Então, assim, olha, eu não gosto de gente, não faça medicina. Você precisa gostar de gente. Você precisa gostar de fazer o bem para o próximo, tá? Ah, não, mas medicina paga bem. Ah, ok. A remuneração não é boa, a remuneração da medicina. Só que só remuneração não vai ser suficiente para te motivar a se sacrificar esse tempo todo, tá? Daí você vai ser uma pessoa infeliz, daí você vai trabalhar de forma infeliz e o que é o pior, você vai trazer infelicidade para outra pessoa num momento que é absolutamente sensível para ela, que é o momento que ela vai estar te procurando, vai estar pedindo sua ajuda, tá? Então, tem que gostar de gente, tem que gostar de cuidar, né? Ah, mas eu não gosto de sangue. Vai se acostumar, né? Outro dia eu vi um filme que mostrou a barriga de uma pessoa aberta, eu passei mal. Mas ninguém nasce sabendo, né? Seria muito estranho se a gente olhasse uma barriga aberta e achasse aquilo normal, né? Sem nunca ter visto, né? Então, é assim, você vai aprender. Assim como eu, por exemplo, aprendi uma série de coisas que para mim nunca foram próximas quando entrei na academia, né? Quando eu entrei na academia do Barro Branco, né? Então, nunca tinha visto uma arma de perto. E, de repente, faz parte do oficialato você aprender, porque você tem essa função de ser um oficial da Polícia Militar. Então, né? E depois, com a história da medicina tática, né? Até habilitado em fuzil, fui para poder trazer esse curso lá dos Estados Unidos para cá. Então, volto a dizer, não há nada que a gente não possa aprender. Tá bom? Varotti, tem uma pergunta no chat aqui, eu Opa, vou ler aqui. por Marina favor. Moreira, ela perguntou, essa pergunta pode ser um pouco estranha, mas o senhor já presenciou alguma situação de morte em alguma cirurgia? Se sim, como o senhor lidou com isso? Sim, isso faz parte, né? Faz parte do exercício da medicina, lidar com a vida e com a morte. Faz parte da nossa carreira a gente ter que conviver com essa diversidade, né? Com o nascimento, com a doença, com a dor, com o desespero e com a finitude, né? Então, eu já vivi, claro, essa situação. A gente tem que fazer o nosso melhor. Só que nós não somos deuses, né? O médico não é Deus. E por vezes, existe a perda, né? Você empregou tudo que existia de recurso, tudo que existia de meios, mas que a pessoa, ela precisava passar por aquilo, a pessoa finalizou o que ela tinha que viver nesse plano, né? A vida dela chegou ao fim. Então, a gente tem que lidar com isso, especialmente com humanidade, de respeitar a dor de quem está enlutado, né, de quem perdeu ali seu ente, e ter a certeza absoluta que você empregou
absolutamente todos os recursos que você tinha para o melhor daquela pessoa, tá? Então, isso é o que é essencial, tá? Quando você tem essa certeza que você fez o seu melhor, que você fez tudo que havia de possibilidade, você tem paz no seu coração quando eventualmente acontece um resultado que você não quer. Ninguém quer perder. Eu não quero perder ninguém, né? Nenhum médico quer perder nenhum paciente. Mas existe um limite do que a gente pode fazer também, tá? Mais alguma pergunta? Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Eu prometo que é a minha última. Não, fica à vontade. Doutor, Sim. eu gostaria que o senhor falasse a respeito de quem escolhe medicina por conta do dinheiro. Eu reforço isso porque eu tenho contato com muitas crianças, né? E quando você conversa com elas em relação à escolha da medicina, é por conta do financeiro, né? Da questão do dinheiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Não, a pergunta é muito importante, Andressa. Existe um pensamento de que você faz medicina e, de repente, sua conta bancária ela explode, né? Mágico. Isso não existe, né? A remuneração do médico ela é boa, sim, mas ela é proporcional ao quanto você se sacrifica também, né? Ao quanto você trabalha, ao teu volume de atendimento, ao teu volume de cirurgia, ao número de plantões que você dá, né? Então, essa mágica do médico, né, que é rico, isso não existe. E não existe mais, pode ter existido no passado, isso não existe hoje, e não vai existir ainda mais no futuro, que a gente vai ter um aumento do número de médicos também. E isso vai mudar a relação comercial envolvida à medicina, tá? Mas apesar disso, a remuneração do médico é uma boa remuneração, né? E hoje ainda, aquele indivíduo que se forma em medicina, ele tem garantia de conseguir viver da medicina, o que não acontece em outras profissões, tá? Então, o engenheiro, o administrador, né, o advogado, aquela pessoa que se forma nessas áreas, por exemplo, e quando se forma, não tem garantia que poderá viver dessas áreas. Isso é fato. E a medicina ainda, por enquanto, ainda provê essa possibilidade. Agora, daí para você traçar como plano, né? Eu quero fazer medicina porque eu quero ganhar bem. Não é um caminho bom, né? Agora, eu quero medicina porque também eu tenho possibilidade de ganhar bem. É legítimo, por que não? Por que não é legítimo? Se você tiver trabalhar muito, trabalhar pautado na ética, trabalhar pautado no caminho que é o caminho do bem, de fazer o bem ao próximo, o que há de errado em você ter uma boa remuneração, né? Então, é algo legítimo, por que não? Tá? Agora, não é mágico, tá? Para você ganhar bem, você vai ter que trabalhar bem também, tá? Você vai ter que suar a camisa, tá? Não, na medicina você não ganha dinheiro, como diz a expressão popular, né? Na moleza, no mole, né? Isso não existe, tá? Então tem que suar a camisa. É fato. Obrigada, doutor. Obrigado, Andressa. Doutor, por gentileza, naqueles Oi. casos que eles falam assim, as crianças, que eu sou mãe, né? Falando em relação às crianças. Eu vou ser médico, meu pai e minha mãe quer que eu seja médico, né? Quer que eu seja médico e eu vou ter que ser, e fica isso na cabeça deles. E aí é uma influência positiva, negativa? O que o senhor tem para falar disso? Acho que depende, Mayara. Eu tenho um aluno lá na faculdade, né? A gente conta o milagre, mas não conta o nome do santo, tá? Tem um aluno lá na faculdade que está fazendo medicina porque quer fazer o pai feliz, mas não tem a menor vontade de estar lá. E é um aluno que está lá, está sofrendo, ele sofre, ele faz o professor sofrer, ele faz os pais sofrer, ele não estuda o tanto que deveria. Então, assim, é um caminho ruim. É um caminho ruim.
Agora, a pessoa quer, ela está disposta a sacrificar o que for necessário e tem o apoio do pai e da mãe incentivando, aí, poxa vida, aí é o melhor cenário, é a melhor soma, né? É a soma de tudo que há de bom para você construir o que é de mais importante. Vou falar para você uma coisa que eu acredito absolutamente, Mayara. Se tem algo que a gente tem que investir todo o nosso melhor, a melhor aposentadoria que nós temos, sabe qual é? Os nossos filhos. E não é para que eles sejam provedores de conforto para nós, mas para que eles tenham felicidade e especialmente autonomia, para que quando nós estivermos idosos, nós estivermos velhos, eles não precisem mais da gente. Então, e que possam viver com plenitude. Então, a gente tem que investir neles, né? Tem que investir no caminho que seja sério, no caminho que seja de bom resultado, orientar, né? O teste vocacional, poxa vida, eu acho que é mais uma ferramenta, né? A gente não pode descartar nenhuma ferramenta, mas é mais uma ferramenta. É a melhor? Tenho minhas sérias ressalvas, né? A você traçar o teu futuro por uma série de testes escritos que você faz. Tenho as minhas ressalvas, né? Eu acho que, mas ser mais uma ferramenta, poxa, por que não? Tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que agora finalizou. Maravilha. Varotti, então, em nome aqui da Associação de Pais e Mestres, dos pais aqui, dos alunos do Colégio Militar de São Paulo, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua palestra aqui, né, um grande professor, né, a gente se conhece aí há bastante tempo, fizemos curso junto aí, então o Varotti é uma referência aqui dentro da instituição, né, então a gente já conhecia ele anteriormente, sabia que ele era professor, coordenador de curso de medicina, então é a pessoa certa para falar com o público certo. Então, a gente agradece, né? A gente precisa marcar uma visita lá no Colégio Militar de São Paulo, quem sabe até uma palestra presencial para os alunos, né? Porque a gente sabe que aqui tem muitas dúvidas, né? A gente vê atualmente o colégio lá no 9º ano, né? Tem até o 9º ano. A partir do ensino médio, a confusão na cabeça do aluno vai aumentando cada vez mais, né? E a experiência de médico e de militar, né? Então a gente vê que o ambiente no qual eles estão inseridos, que nós estamos inseridos também, é um colégio militar, né? Que prega a hierarquia, a disciplina. Então foi muito interessante, né? De coração agradeço muito os ensinamentos aqui passados, não só em relação à medicina, mas da vida, né? A gente vê que realmente a medicina lida com a vida, né? E lida com a morte também, né? Mas é aquilo, né? É uma balança que ela é uma balança natural. Então agradeço muito, né, a sua disponibilidade na palestra e tenho certeza que nós aprendemos bastante nessa noite. Agradeço enormemente a oportunidade de estar com vocês. Claro, vai ser um prazer, uma honra enorme conhecer o Colégio Militar, conhecer as instalações. Será um prazer enorme estar lá com vocês também. E o que precisar, por favor, conte comigo. É um prazer aqui poder colaborar, né, com a história, enfim, com essa troca de informações aqui sobre a medicina. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar entre vocês e muito feliz. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.